Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast do Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, jo.vidal, Redesenhe Sua Vida, você me encontra facilmente. E hoje eu quero te mostrar algo que pode estar travando a sua vida e que você não está percebendo. Eu entendo que muitas vezes você deseja prosperidade, mas inconsciente você está bloqueando o fluxo. Hoje pela manhã estava fazendo o meu ritual, de repetir 108 vezes um decreto de luz. E o decreto que saiu hoje foi: eu sou prosperidade fluindo livremente em todas as áreas da minha vida. Então, eu estava repetindo esse decreto, como sempre faço, 108 vezes com o meu Japamala e com o meu Hertz, e eu tive um insight. Então, eu vou trazer essa mensagem aqui para o Dose Diária. Então, quando eu repito esse tipo de decreto, essa frase especificamente, é uma frase que não é só sobre ter mais, mas sim é uma frase sobre permitir o fluxo. Então, a maioria das pessoas, elas não tem problema em começar. O problema está em sustentar. Vou te dar um exemplo. Você começa uma dieta, mas aí você se cansa e desiste. Você começa a ler um livro. Algumas pessoas conseguem, mas se a gente for ver, a quantidade de pessoas que começam e não terminam é muito grande. Você compra um curso, você compra uma comunidade. Por isso que eu tenho agora os encontros ao vivo, por isso que eu tenho a mentoria individual. Tem gente que nem com a comunidade, nem com os encontros ao vivo faz. É preciso mesmo um a um ali para a pessoa sair do não fazer, né? Então, o problema, voltando aqui, não é começar, é sustentar. Muitos de nós sabem exatamente o que deve comer, o que não deve comer, mas a gente consegue sustentar a dieta saudável? Muitos de nós sabem exatamente, eu sei exatamente onde estão minhas crenças, minhas feridas emocionais, sei tudo, mas eu consigo sustentar para eliminar? Então, o problema não é ganhar dinheiro. Ganhar a gente ganha, mas aí perde. Então, o problema está em sustentar, ganhar sem perder, receber sem travar, crescer sem se sabotar. Isso acontece porque o sistema interno ele está condicionado à escassez. Então, quando a gente olha para esse decreto, aí aqui falando em termos de neurociência, o seu cérebro ele busca manter padrões conhecidos. Para quê? Para economizar energia, a gente já conversou sobre isso. Então, quem cuida do nosso sistema, quem opera a maior parte das coisas do nosso corpo é a nossa mente subconsciente. A mente subconsciente cria padrões, porque dessa forma ela economiza energia. Então, se eu te perguntar hoje, você lembra de como você, a hora que você fechou a porta, a hora que você escovou o dente, você começa de um lado, do outro, e você vai perceber que se você observar, você faz todo dia igual. Todo dia você toma banho da mesma forma. Todo dia você escova o dente igual. Você tranca a porta de um jeito. Por quê? Porque o nosso cérebro ele usa esses padrões como atalho. Então, se eu não preciso pensar como eu vou escovar meu dente hoje, eu economizo energia ali. Se eu não preciso pensar em aonde eu vou colocar a chave, então, é assim por diante. Então, o cérebro, entenda que o cérebro busca manter padrões conhecidos. E aqui vem a chave. Mesmo que esses padrões não sejam bons. Então, o nosso cérebro, nossa mente subconsciente, que é responsável por, eu acho que é
98% das nossas dos nossos movimentos é uma mente que está querendo fazer a mesma coisa sempre, mesmo que não seja bom. Então, a gente acaba ficando nessa zona de familiaridade. Se prosperar não é familiar para você, o seu sistema vai criar microbloqueios. Quais são esses bloqueios? Procrastinação, medo de crescer, decisões que fazem você voltar para o mesmo lugar. Porque o objetivo da mente subconsciente é sobreviver, entre parênteses, economizar energia e não fazer evolução e não fazer mudança. Então, quando você afirma esse tipo de decreto, eu sou prosperidade fluindo livremente, você não está falando só de resultado, mas você está criando um padrão de segurança. E quando você cria um padrão de segurança, o seu cérebro ele entende. É seguro crescer, é seguro receber, é seguro manter. E quando o cérebro sente segurança, ele para de sabotar. Agora, vamos para um nível mais profundo. Quando eu falo, eu sou prosperidade fluindo livremente em todas as áreas da minha vida, grifa aqui, em todas as áreas da minha vida, eu entendo que você permite prosperidade em todas as áreas, porque tem muita gente que prospera no financeiro ou prospera na carreira, mas não prospera no amor. É como se eu tiver que escolher prosperidade financeira, eu não sou feliz no relacionamento. Ou eu tenho prosperidade financeira, mas eu não tenho um corpo saudável e assim por diante. Então, quando eu falo prospere em todas as áreas, eu incluo tudo. Então, o financeiro, porque muitas vezes uma área bloqueia a outra. Então, o financeiro flui, mas o amor trava. O relacionamento vai bem, mas a autoestima não acompanha. O profissional cresce, mas o emocional pesa. E isso cria um fluxo quebrado. Então, esse decreto integra tudo isso. Ele expande o seu sistema para sustentar a prosperidade de uma forma mais completa. E quando eu trago isso para um nível energético, a prosperidade ela não é acúmulo, a prosperidade é circulação. Então, a prosperidade é quando a energia entra, movimenta e continua fluindo. E isso só acontece quando não existe resistência. A resistência, ela geralmente vem de níveis invisíveis, como eu não mereço, vai acabar, não é para mim. Vem das feridas emocionais, de abandono, de rejeição. Então, esse decreto, ele começa a dissolver isso. Então, hoje, não repita isso com pressa. Repita isso abrindo esse espaço dentro de você. Faz junto comigo. Eu sou prosperidade fluindo livremente em todas as áreas da minha vida. E aí você observa aonde você ainda trava, aonde você ainda segura, aonde você ainda tem medo de deixar fluir. Porque a prosperidade não é só sobre receber, é sobre não bloquear o que quer chegar para você. Se isso faz sentido para você, continua. Porque quando você treina o seu sistema todos os dias, o fluxo deixa de ser uma exceção e começa a virar um padrão. Para quem quer acesso aos meus 108 decretos de luz e todo o kit que vem nele, que são os cartazes, o áudio, o planner, o e-book, que mais?
papel de parede para celular, para computador. Me chama lá no WhatsApp, me chama lá no Instagram, no WhatsApp, que eu te mando o link. Um beijo de luz. Tchau, tchau.